Agora, em que pese, teve um do ministro da Defesa. Isso aí a gente tem também. Tem também, tem porque também esse aí, ele bota todo mundo, principalmente o Jair Bolsonaro, sim, na fala final dele. Vamos assistir, que esse aí é a parte. Em outro momento de destaque, o advogado do ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, o André Fernandes Farias, afirmou que o cliente dele, no caso, trabalhou ativamente para demover o ex-presidente de qualquer plano golpista. Ou seja, confirmou que houve sim um plano golpista. Vamos ouvi-lo. Honrou a memória do Duque de Caxias, quando o eminente ministro relator, quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro. Foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Essa interferência da Carmen Lúcia vai entrar para os anais. Vai. Mas interessante é o seguinte, que esse cabo aí, ele só tem compromisso de defender quem? O cliente dele. E ele tá fazendo a defesa. E eu tava vendo, eu já tava olhando, vendo essa defesa, assistindo a essa defesa, e eu disse, ih, rapaz, o cara tá botando todo mundo, tá jogando todo mundo aos leões, tá tentando defender o cliente dele e tal, não sei o quê. Aí quando a Carmen Lúcia disse, o senhor falou umas 3, 4 vezes, demover de quê? Aí matou. Do golpe. Demover de quê? Tentando demover o presidente Jair Bolsonaro de quê? De medidas de exceção. De medidas de exceção. Medidas de exceção, boa noite, é um nome bonitinho para golpe, tá, pessoal? Começando pelos 70 terabytes, que é o tamanho do arquivo da investigação, que os escritórios mais caros de Brasília se queixam que não tiveram tempo de analisar. Mentira. Tem assistente, tem advogados. O arquivo está catalogado com o nomezinho lá, como o Gustavo falou, arquivo 0, mas se você botar o Ctrl F, botar fulano de tal, localiza tudo, tá? Não teve isso de que não tiveram acesso às provas, não. Aliás, 70 terabytes, acho que é até um indicativo da quantidade de provas que existe nesse processo. E aí, começando a mencionar o Braga Neto. O Braga Neto, que o Cid mudou várias versões, né? Aí na piscina, na rua, na chuva, na fazenda, a recepção dessa caixa de vinho com o dinheiro. É verdade, o Cid deveria ter benefícios de delação cassados, porque ele protegeu o Braga Neto por 1, 2, 3 versões. Na quarta ele abriu o bico. Tanto é que o Braga Neto, porque, vamos lá, se alguém delata Gustavo, por exemplo. Se Gustavo não fez nada de errado, por que diabos Gustavo vai procurar pessoas para saber o que foi dito sobre ele, para tentar interferir no rumo da investigação? Porque foi isso que o Braga Neto fez, tá? Ele foi indiciado por obstrução de justiça, por tentar interferir no que o Cid estava contando sobre toda essa trama golpista. Teve a fala do advogado do Bolsonaro que ele foi dragado. Gente, eu acho
tão comovente a tentativa das defesas de livrar os seus clientes dos pecados que cometeram, dragado, como se não tivesse tido nenhuma participação. E aí eu vou voltar para o Mauro Cid, porque as idas e vindas do que ele disse se escapa às coisas que resultaram nas operações. Por exemplo, o Mauro Cid disse que ali, depois da eleição, o pessoal andou fazendo uns documentos, esboçando material, esboçando um decreto que seria o nascedouro de toda a aberração. Aí rola uma busca e apreensão e encontram o que nós chamamos hoje de minuta de golpe. Aí chega depois o ex-comandante do Exército e confirma que as reuniões que o Mauro Cid contou aconteceram no Palácio da Alvorada e do Planalto, as reuniões da trama golpista. Então, sabe, embora tentem desacreditar a versão do Mauro Cid, eu acredito que ele mentiu em muita coisa, muito do que ele falou acabou se confirmando ou por outras testemunhas, e esse ponto é muito importante, gente. Essa não é uma ação penal baseada na palavra de Mauro Cid, é baseada num catatal de mensagens, provas, documentos que a PF conseguiu catalogar contra os envolvidos aí no plano de golpe, e agora vamos ter que responder isso se a Câmara não anistiar. Não tem nada. O mais incrível é que nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Teve aquela manifestação onde se abriram as portas dos palácios, Planalto, o Palácio da Justiça lá, o STF e o Congresso. É muito incrível que se criou toda uma narrativa, toda uma história. Mas vamos lá. O que é que Bolsonaro ia fazer? Nós temos da Constituição. Na Constituição da República tem 2 estados: estado de sítio e estado de defesa. Tanto é que é necessário isso. O estado de defesa é algo mais regional, pode ser no ambiente. E o estado de sítio é nacional. Tem uns que tem que chamar o Conselho da República, outro é o Conselho de Segurança, um é com 9 pessoas, outro é com 15 ou são 20 pessoas, a maioria ministros de Estado, mas os 2, caso fosse colocado, são armas legais, que está na Constituição. E aí se discutiu isso. Não é verdade. São armas legais. Não está na Constituição, não, tem que usar os artigos. Os caras, não, que está na Constituição, então, mas não saiu do papel, Dinarte.